Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Encontro 30 por 30. Aqui nós discutimos as estratégias, os caminhos, desenhamos um mapa, adquirimos conteúdo, temos muito conhecimento para que você consiga, com isso, sair do absoluto zero e chegar ao embelezamento do olhar 30 por 30. Isto é, cílios e sobrancelha em 30 minutos e com 30 dias de durabilidade. Eu sou a Kênia Luciana e o tema de hoje é como evitar as irritações nos olhos nas aplicações de cílios. Muita gente deixa de fazer cílios ou morre de medo de entrar na profissão. De repente você está aí namorando esse mercado, entendendo que é um mercado extremamente promissor, que você vai conseguir fazer acontecer como embelezadora do olhar, que fazer esses procedimentos vai ser incrível. Você já está aí anotando tudo, fazendo o seu mapinha de conteúdo, estruturando o seu conhecimento, já fazendo o seu planejamento para de repente sair daquele CLT que te aprisiona, daquele trabalho onde você não é valorizado, onde não estão te enxergando como você merece, se sentindo bem naquilo que você faz, aquele lugar que você vai com tristeza e já planejando como é que você vai sair disso, como é que você vai montar seu plano B, já tá fazendo às vezes até atendimentos aí no horário de almoço, no seu trabalho mesmo, ou no pós-expediente, no fim de semana, mas você fala assim, ai Kenny, eu até faço design de sobrancelha, eu até consegui pegar a prática da linha, mas quando chega nos cílios eu dou uma travada, porque eu tenho muito medo, porque é muito difícil mexer nos olhos, porque eu já vi muito olho irritado, de repente porque você viu alguma amiga sua passar por um procedimento mal executado e ficou traumatizada de ver, ou escutou alguma cliente já contar algo ruim que ela teve, que ela passou, que ela viveu, ou até mesmo você foi essa pessoa que sofreu esse tipo de situação e criou ali um medo, um trauma e falou, eu não quero mexer com isso. Eu até faço os outros procedimentos, mas mexer com cílios não dá bom não, porque o olho da cliente irrita e fica complicado. E eu quero hoje conversar com você e te explicar como é que isso pode acontecer? Quais são os problemas que podem ocorrer para que a gente tenha essas intercorrências aí que realmente são desagradáveis? Porque você conhecendo o que pode acontecer, você consegue criar alguns processos, alguns protocolos, ter algumas atitudes que minimizam esse risco, que te blindam desse risco, desse problema que realmente é super desconfortável. É terrível, muita cliente deixa de fazer às vezes por causa disso, e se não tem clareza do que ocorre quando isso tudo acontece, você pode às vezes não saber nem orientar a sua cliente, você pode ficar ali vendida, perdida, e aí acaba que você perde uma cliente por não ter conhecimento para orientá-la se isso vier a acontecer. Você deixa de ter segurança no seu trabalho, passa a ter medo na realização do procedimento, fica muito mais mais insegura, né, em tudo que tá fazendo, por não entender o que aconteceu, por ficar nessa assim, mas será que vai acontecer de novo? A gente acaba ficando morrendo de medo, né? Vai pegar o atendimento e já fica pensando como que pode ser. Isso até atrapalha o desenvolvimento que a gente possa ter como profissional. Te atrapalha aí em ter confiança para poder executar seu procedimento com bastante agilidade, com habilidade. De repente, você poderia ter um puta de um sucesso muito maior fazendo isso e você deixa de fazer por ter esse medo. Então eu quero te explicar o que pode acontecer, quais são algumas estratégias que você pode usar no seu dia a dia que vão facilitar muito para você esse caminho. Então assim, se de repente você já passou por isso, já conhece alguém que passa, vê outras pessoas sofrendo, já pega aqui, ó, já manda esse conteúdo para todo mundo que você entender, que precisa conhecer, entender um pouco mais sobre isso para evitar esse desconforto, para evitar esse problema, tá bom? E aí a gente vai seguindo aqui para você entender exatamente o que é o quê, por quê. Vamos sem mais delongas, direto pro conteúdo. Por quê? Tem gente que acha que a irritação dos cílios é uma alergia. As pessoas confundem muito um olho avermelhado com uma alergia que a pessoa possa ter. E fala assim, eu tenho alergia da cola, eu não posso usar de jeito nenhum cílios porque meu olho fica irritado, porque meu olho fica assim, porque meu olho fica assado. E aí não analisou exatamente aquilo que aconteceu durante o processo de extensão de cílios. Então eu preciso que você entenda que no processo de extensão a gente vai fazer uma colocação, um alongamento, né? É uma aplicação de uma extensão, de um fio sintético em um fio natural.
Quando a gente faz isso, a gente tem que considerar alguns pontos, e não são neles que eu vou entrar a fundo, tá? Eu não vou falar aqui muito a fundo sobre o peso, que você tem que analisar se a pálpebra do seu cliente suporta, então ter o cuidado de colocar uma quantidade coerente. É uma coisa que eu costumo bater muito nessa tecla, que é muito importante. Se de repente é a primeira vez dela e ela não está acostumada com cílios, você ir devagar para que ela vá acostumando, até para que a pálpebra dela acostume com o peso que vai ter, para que não exista desconforto e seja muito gostosa essa transação. Então é melhor que você oriente a sua cliente quando ela senta na cadeira, que é melhor existir um processo se é a primeira vez dela, e você começar de pouquinho, com um cílio menor, com um cílio que ela vai ter mais conforto, e à medida que ela vai pegando o hábito de ter cílios. Por que, Kenny, o hábito da cliente ter cílios? Porque a aplicação de cílios, ela depende de você, uma boa aplicação correta, como esses pontos todos que eu vou abordar aqui hoje para você nesse conteúdo, mas é muito importante também o cuidado da cliente. De nada adianta você fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho sensacional, a cliente ir lá dormir com a cara direto no travesseiro e amassar tudo, a cliente ir lá e ficar aqueles banho quente de trocentas horas em cima, a cliente chorar o tempo inteiro e coçar o olho de qualquer jeito, vai passar maquiagem, mete um demaquilante cheio de silicone e esfrega. Então, assim, tem coisas que vai pra academia e vai puxar o top, que essa é campeã, né? Vai tirar o top da academia, já puxa o cílio tudo junto. Assim, são coisas que se a cliente não tiver esse cuidado, se ela não aprender a usar a extensão, fica complicado. É como a cliente de mega. Gente, é uma extensão. Os cílios é uma extensão como qualquer outra extensão. Se você coloca um alongamento no cabelo, um mega hair, seja ele numa técnica de nozinho, ou seja uma técnica de tic-tac, o que for, você não sai pegando a escova e sai puxando assim aleatoriamente como se não tivesse nada ali, como se tivesse seu cabelo natural. Não existe isso. Você vai tomar o cuidado devido. Você vai lavar o cabelo, você vai ter o cuidado na higiene correta nessa amarração. Você vai colocar um alongamento de unha, você não sai ali batendo essa unha em qualquer lugar, porque são alongamentos. Você fez é uma prótese, algo que não é seu, que está ali colocado no seu corpo para que te embeleze mais, para que você economize tempo, para que você tenha uma autoestima muito melhor, porque isso te melhora muito a sua autoestima, o seu dia a dia, os seus cuidados, você acorda pronto, enfim, existem inúmeras vantagens e benefícios indiscutíveis no alongamento de cílios, como em outros alongamentos, né, de cabelo e de unha, mas o de cílios eu acho que ainda é muito intenso, né, porque é uma questão de realmente economia de tempo, porque assim, nem todo mundo, eu falo assim, num comparativo básico, nem todo mundo precisa ter a unha comprida. Ela realmente, o alongamento de unha facilita porque você também compra tempo, você vai menos tempo na manicure, porque sua unha tá ali alongada, de repente tem uma esmaltação em gel, algum outro procedimento. O cabelo é porque ele vai dar um efeito melhor para quem tem pouquinho cabelo, enfim, você compra uma beleza diferente. Os cílios, você evita um monte de problema ocular se você tem uma extensão muito bem colocada, porque você deixa de ficar passando maquiagem todos os dias, esfregando o olho todos os dias, você economiza um dinheirão com demaquilante e com máscara para cílios, você evita de ficar irritando coçando o seu olho, então isso preserva bastante os seus olhos, você amanhece pronta, então você tem um tempão ali que você demoraria para se maquiar, você já tá ali, ok. Muitas mulheres conseguem deixar de fazer procedimentos na região das olheiras porque os cílios já causam disfarce óptico e ajuda muito nisso. Ele te traz um olhar muito mais vivo, muito mais elaborado, então você tende a economizar uma série de coisas, além de todo o empoderamento que te dá, além de toda a sensação de estar super bem cuidada, arrumada, toda a imagem que isso passa, tá? Como qualquer outro alongamento, existe os seus cuidados. Então, precisa ser 50% você, 50% da sua cliente. Então, você explicar direitinho para ela o que acontece, tanto no cuidado dela com os cílios, como nessa preparação para que essa irritabilidade ela não venha acontecer, para que essa vermelhidão não venha causar um atrito, uma situação, uma rusga ali naquela colocação, é muito importante. E tem cliente que não... Tem profissional que coloca e não fala nada, tem cliente que não entende nada, então ela julga que aquilo ali tá errado, e aí, dependendo do nível de consciência dela, ela pode entender que você não sabe nem o que você tá fazendo direito. Então é muito importante você ter essa clareza, você não confundir as coisas, né? Então, assim, preparar os cílios que realmente vão se encaixar naquele momento da cliente, eu falo que assim, existe temperatura e pressão para tudo, né? Temperatura é que clima que tá, como é que tá aquilo ali para cliente, é novo, então tá bom, então eu vou colocar um pouquinho menor, né? A pressão, quanto eu vou pôr daquilo?
eu vou numa quantidade, um cílio menor para ela ter mais conforto com relação a óculos, com relação a toalha, até ela se acostumar com isso na hora de dormir, para que ela não esbarre tanto. Eu vou colocar uma quantidade menor para que a pálpebra dela se acostume. E aí isso já é um dos primeiros pontos que você já vai ter olhado ali e cuidado para evitar problemas maiores de inchaço da pálpebra, de irritação. O que mais eu posso fazer, Kênia? O isolamento da parte dos cílios inferiores é muito importante para você também evitar problemas de irritabilidade. Por quê? Porque quando você faz o isolamento correto aqui embaixo e você faz uma colocação bem certinha, a hora que o cliente vai abrir o olho está muito confortável, porque isolou direitinho, você não precisou fazer nenhum tipo de força para que aquele olho dela fique aberto com tranquilidade, porque você isolou da forma correta e você fez a aplicação direito. Obedecer às linhas de proteção dos olhos, o que é isso? Para quem já viu a colocação de cílios, eu prezo muito para que a gente faça a extensão de cílios encaixado nos cílios natural da cliente. Por quê? Os cílios são uma proteção do olho. Uma vez que você abre, você enfia coisas ali dentro, pode ser que seja tudo muito tranquilo. E existem inúmeras lashes que fazem isso, inúmeras que mostram e ensinam essa técnica. Mas pode ser também que você tenha algum tipo de problema, como existem inúmeras profissionais que por fazer isso tiveram problemas na colocação. Então, eu prezo que você coloque, e te oriento que você coloque apoiado nos cílios da cliente. Você vai encaixar de um jeito que ele encaixa muito bem, obedecendo, obviamente, a curvatura que precisa, obedecendo o peso daquele cílio, a gramatura, tudo isso para que você não tenha falsa colagem, para que você tenha um encaixe perfeito ali, mas a acoplagem dos cílios. Se você escolhe o fio certo, com a espessura correta e você encaixa ele direitinho, fazendo uma linha muito fina sobre os cílios da cliente, você preserva o olho dela, ou seja, você não abriu nada para enfiar algo dentro, então os cílios dela tá ali protegendo o olho, como você também consegue fazer uma acoplagem de colagem perfeita, encaixado certinho. Isso traz uma durabilidade excepcional, te traz uma conforto e segurança na hora da aplicação muito grande, porque veja bem, você tá aqui obedecendo tudo, a curvatura, obedecendo a gramatura dos cílios dela, vendo o quanto ele é para você poder fazer o encaixe certinho. Você já estudou com ela aquilo que é o efeito que ela precisa, você já entendeu dentro do formato do olho dela que o efeito que ela deseja, ele se encaixa alto lá. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a cliente quer algo que não vai ficar bom para ela e você, como profissional, precisa ser a pessoa que vai orientá-la, obviamente com educação, com clareza e explicando todos os pontos, trazendo luz e consciência para ela que aquilo de repente não é o melhor para ela, que de repente ela pode fazer outra coisa que vai ficar mais bonita. E você sugere algo diferente porque você é a profissional e você precisa orientá-la, e ela vai atrás de você porque ela confia que você entende o todo do belo e como vai ficar mais bonito nela. Então, feito tudo isso, obedecendo todos esses pontos, você vai lá e faz a acoplagem certinha, encaixando um ao lado do outro, com as bases de sustentação todas, para que tenha um encaixe correto. E aí ela vai conseguir ter um efeito de cílios muito bonito, com muito mais durabilidade e assim, preservou o olho dela. Você não tá enfiando nada ali dentro, menos chance de irritabilidade. Uma outra coisa muito importante, o adesivo, a cola, como é que ela passa por esse processo de evaporação, vamos dizer assim, vamos ser bem simples, né? Como é que ela vive, como é que ela adere ali? Ela precisa de umidade próxima para ela poder fazer esse processo. E se o olho da cliente estiver entreaberto no momento da aplicação, se essa cliente já tem uma dificuldade de fabricar uma lágrima, o olho dela já é um olho mais seco, né? Existem muitas pessoas, muitas, viu, gente, que tem problemas realmente com ressecamento da córnea, onde o olhinho é mais seco. Tem pessoas que usam, inclusive, aquela lágrima artificial, né? Tem uma muito boa que, inclusive, não sou muito de fazer propaganda não, mas eu vou contar pra vocês. O Iabac é um colírio muito bacana pra esse tipo de coisa, pra você evitar esse tipo de problema. Não tô fazendo propaganda pra eles não, tá? Mas se você quer evitar e quiser já usar isso antes de fazer a aplicação da sua cliente, ter ali esse colírio ali na sua maletinha é seguro demais da conta para você poder usar, não tem problema nenhum você fazer o uso dele e você consegue. A gente lá antigamente, quando a gente não tinha muitos artifícios
né, como a gente tem hoje, não tinha um monte de produtos, a gente tinha que usar coisas como soro fisiológico para fazer a lavagem dos olhos. Eu usei muito na minha carreira, mas porque naquela época a gente não tinha acesso a uma série de coisas. Hoje em dia a gente tem maratona e muita gente dando conteúdo aqui na internet mesmo e de médicos, tá? Oftalmologistas que só orientam as lash design, porque é um mercado que cresceu demais. Então os oftalmologistas entenderam que não adiantava virar e falar assim, não façam uma extensão de cílios, porque médico às vezes é meio generalista, né? Tipo assim, não faz e evita o problema. Tá bom, mas aí evitei esse problema, mas tem o problema de fazer maquiagem todo dia, que vai sujar os olhos tanto quanto. Não, então fica sem maquiagem. Mulher não vai ficar, né, gente? Vamos ser realistas? Então, já que vai ter que usar a extensão da forma correta é menos prejudicial que fazer a maquiagem todos os dias. E aí, a gente hoje tem uma série de oftalmologistas que dão orientações sobre saúde ocular, sobre como cuidar direitinho dos olhos quando você está com a extensão de cílios. E muitos deles orientam a usar o Iabac, por exemplo, como um colírio seguro para poder fazer a limpeza, mas se de repente você já tem o seu médico, a gente sempre fala, né, que orientação médica, orientação de medicamento sempre vir de um médico. A gente está contando aqui de coisas que a gente usava antigamente na carreira para poder evitar esse tipo de coisa, que hoje existem outros artifícios que são melhores, são superiores, muito superiores. Não faz o mínimo sentido hoje você usar soro fisiológico para lavar o olho da sua cliente, sendo que existem outros procedimentos, outros produtos hoje que são muito mais qualificados para você fazer o uso disso. Então não tenha dúvida nenhuma que usar esse colírio, usar uma lágrima artificial, e existem embalagens que inclusive são vendidas, e são vendidas inclusive sem prescrição médica, pra você ver como é algo seguro, tranquilo de você poder usar, poder comprar na farmácia, ter aí na sua maleta, a cliente ter, você orientar a própria cliente de comprar e ela ter, pra ela poder usar sempre, se ela tem dificuldade, normalmente o olho dela resseca muito, porque daí eles têm uma embalagenzinha que evita bastante contágio. Porque o pior problema com relação a anunciar esse tipo de coisa, tanto você ter na sua maleta como a cliente ter, é que às vezes compra, joga na bolsa de qualquer jeito, não armazena da forma correta, aí algo que é muito bom acaba tendo uma série, não foi bem armazenado, então acaba tendo alguns tipos de contaminação e isso gera problemas maiores depois quando vai ser feito o uso. Então, tendo o armazenamento correto, cuidando dele direitinho, a cliente consegue sim ter esse cuidado, né, de já aplicar já aplicar essa lágrimazinha antes nos olhos de fazer a aplicação dos cílios, se ela já tem essa córnea já ressecadinha, se ela já reclama disso, se ela já fala assim, a minha umidade dos olhos é ruim, e tem cliente assim, gente, falo por ter visto demais isso na minha carreira, que já chega, ela já faz a extensão e ela já sabe das coisas que ela passa. Então, assim, já fez cirurgia no olho, já aconteceu alguma coisa, ela já chega assim, vou colocar o meu colíriozinho aqui, já vou colocar minha lágrima artificial aqui, porque eu tenho um ressecamento. Então, ela já senta já consciente. Quando ela não tem essa consciência e você percebe que ela na entrevista ela tem algum tipo de dúvida, você já se resguarda, né? Então, assim, você já pode organizar seu protocolo tomando esses cuidados. E, assim, ela fechou o olhinho, tenha certeza que o olhinho dela tá realmente confortavelmente fechado, porque muitas vezes eu já vi profissionais fazerem a aplicação do micropore, até em cursos quando a gente dá, alunas acabam cometendo muito esse erro de fazer o isolamento da parte inferior dos cílios e não fazer de uma forma que a cliente consegue fechar o olho tranquilo, ele fica esbarrando em cima, então a cliente fica com o olho entreaberto. O que acontece quando esse olho não está bem fechado? À medida que você vai fazendo a aplicação, essa cola ela vai volatizando. Onde? Na superfície úmida que ela tem aqui aos olhos. Isso tanto acontece que se você perceber a cliente, ela fica conversando muito com você no horário, enquanto ela está fazendo a aplicação, às vezes ela tem a sensação de que ela está até engolindo a cola, uma sensação de por quê? Que está meio grudando na garganta dela porque ela está conversando, é uma superfície úmida, e à medida que está sendo feita essa volatização, essa evaporação da cola para que ela possa fazer o efeito dela, que é colar, né, que é ser o adesivo, de fato, ela tem essa sensação de que está dentro da garganta dela, porque é ali que se acopla essa química. Então, é muito importante você tomar esse cuidadozinho de ter, óbvio, um ambiente climatizado como você precisa. E a gente brinca assim, a gente fala assim, é importante ter um ambiente climatizado. Às vezes a pessoa está começando agora e não tem condições de ter um ar-condicionado, de ter um hidrômetro lá para poder controlar a temperatura e a umidade do ambiente, né? Eu sei que você está começando, você não faz ideia às vezes do que é tudo isso e não tem nem condições de ter. Tá querendo começar os atendimentos agora. Não dá para fazer? Dá sim. Eu já fiz atendimento durante muito tempo da minha vida, com muito menos recurso, e isso não afetou nem a durabilidade do meu cílio, nem na acoplagem dos cílios, nem na cliente poder voltar
Você consegue ir controlando esse tipo de coisa. E quanto mais consciência você tem de problemas que podem vir a acontecer, mais você se resguarda e mais blindada você fica. Por isso que é tão importante estudar. Por isso que é tão importante absorver conteúdo o tempo todo e entender, Kenny, então existe uma forma de eu verificar a temperatura e a umidade do ambiente que eu tô? Sim, existe um equipamento que você deve ter, inclusive nas suas coisas, que é o hidrômetro, para você poder perceber quanto que tá a temperatura e a umidade daquele lugar. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar sobre adesivos aqui, sobre colas, porque cada um dos fabricantes tem uma orientação de em quanto tempo aquela cola funciona. E eu costumo brincar sempre assim, é difícil estar o tempo todo controlando. Quando você começa a fazer atendimento, às vezes você faz atendimento na casa da cliente. Como é que você vai controlar a temperatura e a umidade da casa da cliente? Regiões tropicais do país, regiões que não tem como... Mudança de clima o tempo todo, né? Assim, eu falo que eu morava em Brasília. Em Brasília é muito engraçado. Às vezes tem as 4 estações do ano em um dia só. E o clima super seco. São Paulo, onde eu moro hoje, é extremamente úmido. E é um lugar, comparado com Brasília, obviamente, né, gente? E é um lugar que também, apesar de ser a terra da garoa, a gente já viveu dias de sol aqui absurdos. E é assim, chega ao cúmulo de profissionais, assim... justificarem, às vezes, a má aplicação de um procedimento ou a não durabilidade de um procedimento, justificarem de que a temperatura mudou, de que o clima mudou, de que ela não tinha um adesivo para tal coisa. De repente eu já vi profissional com 3, 4 tipos de adesivo na bolsinha, porque é um para cada tipo de clima. Gente... Isso é fato? Não, se você pode fazer todos esses controles, obviamente, mas a gente tem que ser muito realista, né? Acho que tem que trazer muito para a realidade das coisas. Existe uma forma de você trabalhar com qualquer adesivo. Você vai ter ali uma interferência no tempo de colagem, você vai ter uma interferência, às vezes, no tempo da aplicação. Você vai, mas é melhor isso do que você comprar 10, 5... colas diferentes e você vai até se confundir com relação a isso. Então, a gente entender aquilo que a gente pode fazer para minimizar os problemas e aí ou ajustar isso no nosso dia a dia de um jeito que funcione, né? Que realmente funcione, porque eu vim aqui te dar uma lista de todas as indicações do fabricante, de como tem que ser, e você tem que se ajustar para aquilo, e ficar controlando super neurótica o tempo todo, não vai funcionar, não vai ter consistência. Você vai se preocupar com isso o primeiro dia, o segundo, o terceiro, no quinto você já encheu o saco, já não quer mais fazer. Então vamos ser simples e vamos ser práticas. Eu tanto bato nessa tecla que eu uso há muito tempo o mesmo tipo de adesivo e eu uso ele em tudo quanto é tipo de clima, porque eu consigo só ajustar aquilo que eu preciso nele. E eu vou te dizer um pouco mais sobre isso quando a gente for falar sobre esse assunto. Hoje o tema que é diferente é como é que a gente evita a irritabilidade. E evitando a irritabilidade é tendo a clareza de como essa cola ela volatiza. Então, tendo cuidado de não deixar de jeito nenhum o olhinho da cliente aberto, porque senão, como ele é a superfície úmida mais próxima, é ele que vai ficar super irritado e a cliente vai sair falando que ela tá com alergia, que o pelo que você usou de repente tá duro, de que ela de repente coçou, quando na verdade ela só ficou com o olho entreaberto no momento da aplicação e por conta disso irritou. Kenny, como é que eu resolvo esse problema depois que fez? Lavando. A higiene dos olhos e ela relaxando, porque o olho, nosso corpo é perfeito. Quando entra qualquer tipo de cisco no seu olho, você já reparou que ele lacrimeja até ele expulsar aquilo que está incomodando? Exatamente. Do mesmo jeito vai ser se isso acontecer. O olho da cliente vai lacrimejar, se ela não ficar coçando, irritada e metendo mais papel, porque se você não acalmar a sua cliente, é isso que ela vai fazer. Ela começa a ficar agoniada. Você explica, não, fica tranquilo. O seu olho, ele pode ter tido contato com alguma coisa que trouxe uma irritabilidade momentânea para ele, ele vai fabricar uma lágrima para expulsar aquilo que está incomodando. Então, somente relaxa, porque a lágrima vai expulsar. E aí, tranquilamente, gente, isso vai acontecer. Kenny, ela saiu, ela precisou sair com pressa e abriu o olho de imediato. A gente sabe, a gente terminou, eu sempre falo, a aplicação dos cílios e o design da sobrancelha a gente faz em 30 minutos. Mas você precisa ficar ali de 10 a 15 minutos com o olhinho fechado, repousando após o fim do procedimento, para que a secagem ela seja completa e você possa sair com muito conforto. Você possa sair dali do espaço mais tranquila, sem nenhum tipo de irritabilidade. A gente dá, inclusive, ventiladorzinho, fica o ar-condicionado muito próximo, ou você pode até usar um leque. Existem várias coisas que você pode fazer, que você pode usar para que você acelere esse processo de secagem dos cílios. Mas
É importante que ela tenha essa pausa. Tem cliente que acaba de fazer o procedimento, ela já abre o olho, levanta e quer sair. Aconteceu isso comigo semana passada. E aí o cliente me mandou mensagem falando, ai, eu fiquei com o olho um pouquinho vermelho, o que eu faço? Eu falei, fica tranquila. Provavelmente, como você saiu com muita pressa, você pode fazer uma higiene dos seus olhos, faz uma leve massagem na lateral, porque já tinha um tempo que essa cliente não fazia aplicação dos cílios, então eu falei, você faz uma leve massagem aqui, ó, redondinho assim, pra causar um conforto pro olho, dar uma relaxada e ela poder acostumar. Gente, é assim, no mesmo dia, no final do dia, ela já tava sem nenhum tipo de irritação. Então, pra vocês entenderem como é algo novo, às vezes pode dar uma sensação, não é uma alergia, às vezes é uma sensação de desconforto. A gente precisa saber dar nome pras coisas, né? Senão a gente acaba não conseguindo nem identificar o que está acontecendo. Então a gente nem identificar nem orientar, né? Porque a gente às vezes não consegue dar nome às coisas. Então, assim, o que é um olho irritado, um olho com alergia? Ele incha, ele cria uma casca em volta. Eu já vi cliente com alergia de cílios, né? Uma cliente, inclusive, que colocava cílios comigo uma vida toda. Eu vou falar o nome dela aqui, porque eu não sei se eu devo, mas assim, é uma cliente que colocava, se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai lembrar, ela colocou cílios comigo a vida inteira, era uma cliente apaixonada, uma mulher poderosa do mundo corporativo, tinha que estar sempre impecável, maravilhosa, usava cílios todo mês. Ela tinha pacote comigo anual, porque ela vinha bonitinha no cronograma dela de cabelo, de cílios, de sobrancelha, de buço, nas datas certinhas, super organizada com a agenda dela, eu fazia o atendimento dela. Pois ela começou a preparação para ficar grávida, começou a fazer alguns processos para começar para engravidar, né? Porque ela tinha uma certa dificuldade de engravidar, e quando ela engravidou, o olho dela não aceitou os cílios. A gente chegou a fazer a aplicação do procedimento mais umas 2 ou 3 vezes para tentar fazer com que realmente o corpo dela aceitasse aquele processo, mas naquele momento não funcionou para ela. Hoje ela já usa de novo, já funciona normal. Ela depois já engravidou, durante a gestação ela não usou os cílios. Depois ela colocou, Kênia, é proibido usar cílios durante a gestação? Não, nesse caso específico aconteceu, porque ela tomou algumas coisas diferentes, existiram algumas mudanças no metabolismo dela e aquilo aconteceu. E eu pude, com muita tranquilidade, por mostrar, porque a gente sempre fez a colocação, explicar para ela que era uma coisa momentânea. E, gente, existe alergia e reações alérgicas momentâneas. Quem nunca, em um momento específico da vida, por conta de estresse, de uma série de coisas, passou por um momento de alergia a alguma coisa e depois isso não se manteve, isso não se sustentou, né? Depois aquela alergia passou. Tem alergias que são, realmente, você não pode isso ou não pode aquilo. Eu já tive cliente que era alérgica a micropóreo, por exemplo, já aconteceu. Então, assim, quando a pele era muito sensível aqui, a gente já nota a diferença, a gente já toma esse cuidado. Então, coloca o PET embaixo e o micropóreo em cima para evitar o contato, para evitar a irritabilidade. Mas tem pessoas que, assim, é só naquele momento, porque de repente a higienização não foi feita da forma correta, a cliente chegou correndo, chega da academia, às vezes suada, e aí isso tudo interferiu ali no procedimento. Por isso, assim, a higiene dos seus materiais, a higiene da cliente, a higiene no momento do procedimento é fundamental. E a higiene pós-aplicação é mais fundamental ainda. As pessoas acham que depois que põe cílios não lava o olho. Pelo contrário, é aí que você tem que lavar muito bem lavado mesmo. Porque você tem ali uma prótese e você não pode permitir que nenhuma sujidade fique em volta e preso nessa prótese, para não causar nenhum tipo de problema. Exatamente porque não tá tão natural, então não tá tão confortável de lavar como quando a gente põe quando a gente tá com cabelo normal, que a gente vai lá, lava, esfrega tudo. Quando tá com prótese, a gente toma um cuidado maior. Já vem fazendo assim. Unha é a mesma coisa. Se a gente, de repente, antes lavava a mão de qualquer jeito, quando a gente tá com a prótese na unha, a gente lava ela muito mais vezes, porque tem uma área muito mais maior que pode ser... pode ficar ali acoplado a algum tipo de sujidade. Assim, nos cílios, como você está com um alongamento e você tem alguns pontos de encaixe, você precisa ter muita higiene para que esses pontos estejam sempre muito limpos e você consiga ter os seus cílios por muito mais tempo, muito mais bonitos e com uma saúde ocular muito bacana, que você tenha tido esses cuidados todos. E aí isso evita a irritabilidade. Não é você evitar de lavar. Tem gente que acha isso, que não, porque eu lavei, aí eu derreti a cola enquanto eu já escutei isso, tá? Derreti a cola enquanto eu lavei, aí irritou de forma alguma, pelo amor de Deus. Não tenha dúvida que foi a sua mão, que podia estar suja aí, que você manuseou
alguma coisa e acabou passando a mão no olho, e isso sim pode ter causado irritabilidade. Mas lavar não, né? Na hora que você lava, inclusive a forma com que você seca também é muito importante, verificar se seca com a toalhinha muito limpa, fofinha, para você realmente que não solte pelinhos, né? Tomar cuidado, eu já vi clientes secando com algodão, que solta um monte de pelinho, gruda tudo. Não pode, gente. Então, assim, ter esse bom senso, até na hora de fazer a aplicação, você explicar tudo isso para sua cliente é muito importante, como você conseguir orientar a melhor forma dela fazer, porque como é novo para ela, às vezes ela não sabe como cuidar, e é você que tem que trazer essa consciência para ela, você que tem que trazer essa orientação para que seja confortável a jornada dela ali com os cílios, para que ela possa voltar logo a fazer os cílios com você, e assim ela fique linda e maravilhosa, ela consiga aquilo que ela deseja tanto, que é estar linda, maravilhosa, e evitando todos os desgastes de não ter uns cílios impecável, né, de ter que ficar passando maquiagem, gastando tempo, enfim, ela acorda linda e bela e plena do lado do boy, e você como profissional tendo a sua cliente fiel e satisfeita aí com você. Então, tenha esses cuidados sempre. Cuide para que ela tenha, durante o momento de aplicação de cílios, ela fique com o olho completamente fechado, a área esteja muito limpa, você evite de colocar cílios muito maiores ou muito mais pesados do que ela pode suportar, se for a primeira vez dela, ou se ela está passando por algum tipo de adaptação, seja de óculos, né? Às vezes a cliente começa a usar um óculos, e aí ela já usava o cílio grandão, e de repente o cílio vai bater, e aí esse atrito pode causar algum tipo de irritabilidade. Então, entenda sempre o que existe por trás daquele momento para você evitar. Não seja uma generalista que fala, não, é porque tá com alergia. É porque não deu certo. Entenda por que não deu. O que aconteceu durante o procedimento? Você tomou todos os devidos cuidados? A cliente tomou? Ela ficou com o olhinho fechado depois que terminou de fazer a aplicação? Você fez o isolamento correto da parte de baixo dos cílios dela? Quando foi fazer a aplicação, a higiene foi completa dos olhos dela antes da aplicação? Quando você terminou de fazer, essa cliente já tinha uma dificuldade de lacrimar, ou seja, ela já tinha um olhinho mais seco. Você tomou o cuidado de colocar uma lágrima artificial para que ela pudesse piscar com conforto? Você deixou ela com o olhinho fechadinho o tempo que precisava de fato? Então, entende que são vários pontos? Não seja generalista, entenda ponto por ponto antes para que você possa se blindar com tudo isso, com essas informações, para que você possa orientar a jornada da sua cliente durante a aplicação de cílios, porque com certeza você vai evitar inúmeros transtornos. Então, quanto mais você sabe, quanto mais munida de informação você tá, quando a cliente te ligar te falando, eu saí, irritou um pouquinho, pergunta, o que aconteceu? Sei lá, você já foi aqui direto para algum lugar, de repente você bateu a mão no olho, houve algum tipo de atrito, o que aconteceu? Entenda a situação para que você possa orientá-la. E aí sempre perceba, o seu olho é perfeito. Você limpou, higienizou e manteve ali, se não tem nenhum tipo de situação, ou seja, só irritabilidade mesmo, só esse olhinho vermelho, faz a massagem, higieniza, pinga o colíriozinho para ter essa lágrima de lubrificação melhor no olho, via de regra já vai desaparecer. Então, assim, são coisas muito simples que você pode fazer, que você pode inserir no seu protocolo, que você pode inserir no seu dia a dia, que você pode ter segurança para orientar a sua cliente, que vai diminuir um desgaste muito grande que pode ter sido um grande vilão, um grande motivo para de repente você um dia não colocar cílios ou alguma cliente sua não colocar mais porque ela viveu e de repente a profissional não soube orientar e não soube mostrar para ela que com muita tranquilidade ela pode passar por isso ou evitar esses problemas. Então eu espero que você tenha gostado dessas dicas, dessa comunicação, desse bate-papo sobre esse assunto que muitas vezes tira a cliente dos nossos espaços, faz com que a cliente desista de colocar cílios ou algumas profissionais desistam de fazer a colocação por terem vivido isso aí na pele e você possa evitar esses problemas. Um beijo pra você, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!